Bem-vindo, Jefferson. Muito legal ter Obrigado. você aqui conosco na UP. E, bom, vamos começar então, né? Dado que o objetivo aqui do nosso bate-papo é falar um pouquinho como as áreas de negócio podem usar os dados para gerar valor para o negócio. E minha pergunta é: quais os benefícios das áreas de negócio quando elas, de fato, adotam uma estratégia do uso dos dados? Benefícios que você vê que elas Eu acho que podem tem, atingir? tem assim, inúmeros benefícios, né? Desde otimização de processos, tomada de decisão mais assertiva, né? Mas antes disso, contar um pouquinho, primeiro, bom dia a todos, né? Como o Marcos disse, eu sou o Jefferson, trabalho no Einstein atualmente há quase 5 anos. E a gente vem fazendo um trabalho no Einstein de democratizar o uso de dados na instituição. Então, a gente estabeleceu ali uma área de estratégia de dados, uma área de governança, de engenharia, de coach analytics. E ao longo desses últimos 4 anos, a gente vem evoluindo a maturidade de toda a instituição no uso de dados, né? E aos poucos, né, a gente já vem colhendo diversos benefícios em diversas áreas de negócio. Então, quando as áreas conseguem, de fato, tomar mais decisões baseadas em dados. Otimização de processos, né? Inúmeros processos, antigamente, né, e hoje em dia, ainda tem muitas áreas que usam muito Excel, que Sim, usam muito CSV, sofrem muito com demandas para uma área de tecnologia, né? sim, Não tem ainda uma área de estratégia de dados formada, sim, então o pessoal acaba atuando muito no modelo cliente-servidor, sim, basicamente. Então, preciso de uma demanda específica de analytics, pede para a área da TI, abre um projeto, sim, cai naquela fila pequenininha da TI, a pessoa fica ali tentando, a área fica ali tentando sim, se virar com poucas ferramentas, com pouca autonomia, sim, e acaba, de fato, ficando para trás sim, e tendo um custo elevado até de processos e de mão de obra de pessoas ali. sim, legal. Bom, eu fiz uma pergunta para você e você contou um pouquinho do contexto do Einstein, mas deixa eu fazer uma pergunta anterior. Conta um pouquinho da sua história, como é que você Bom, chegou vamos aí lá. a essa posição aí do Einstein? Conta um pouquinho da sua trajetória para gente. Bom, agora, acho que eu vou tentar de trás para frente, né, ser mais breve aqui. Então, basicamente, eu estou no Einstein há quase 5 anos. Fui um dos líderes ali, tive a honra de ser um dos líderes que puxou a frente de governança de dados da instituição. Legal, parabéns. Governança, qualidade, coach analytics, né? Mas antes disso, trabalhei em algumas instituições financeiras, né? Passei por algumas consultorias. Comecei, na verdade, como programador. Sim, Gostava bastante de programar ali, volta dos anos 2000 e tal. Comecei programando com Java, com .NET, até entrar no mundo de dados e me apaixonar por dados. legal. Aí fiquei um bom tempo na parte técnica mesmo com dados, né? A partir disso, eh, acabei ganhando uma oportunidade na liderança de times, né? Dentro de uma instituição privada, de uma instituição financeira. Também me ajudou muito a desenvolver bastante, conhecer bastante, foi uma grande escola para mim ali. E hoje Legal. estou ali no Einstein com esse desafio, Que mais ótimo. voltado para a cultura de dados mesmo na instituição. Que ótimo. Então, contando um pouco sobre você falou um pouquinho do contexto da história, parabéns aí pela sua trajetória. Isso. Eh, Você teria um case para trazer para nós que alguma área de negócio do Einstein conseguiu desenvolver e teve sucesso? Bom, pensando aqui, eu acho que eu vou contar de 2 cases, um mais descritivo, né. Teve um case que aconteceu, a gente foi uma área específica de custos, e fez basicamente uma análise de custo com transporte aéreo de colaboradores. Bom, E a gente sabe que quando a gente compra uma passagem antecipadamente, a gente paga muito menos, sim, né. E qual que é o valor disso para uma instituição inteira? Nós estamos do tamanho do Einstein ou de outras grandes instituições. Então foi feito todo um estudo ali com bases manuais, Excel, CSV, puxa dado de sistema, compila, trata todo aquele dado no Nine e no final gerou um indicador que mostrou o quanto que a gente teria de ganho se a gente antecipasse a compra em 30 dias. olha que Se a gente interessante. tivesse incentivos para isso, né? No final foi uma análise simples, que deu um trabalho grande, porque os dados, Sim, a gente não tinha esses dados organizados, e que no final das contas a gente conseguiu mudar vários processos dentro da própria, né, instituição, né, incentivando que os eventos, que os líderes que fazem essas viagens se antecipassem nas compras, super legal. trazendo um saving super interessante. Então, esse é um case legal, né, de descritivo mesmo, numa área que tinha super baixa maturidade analítica. E a gente tem outro case um pouco mais avançado, um case preditivo que é de no-show, né? Então, basicamente, a gente consegue hoje prever atendimentos, paciente que não vai
comparecer no atendimento e a gente consegue, com isso, remanejar os nossos profissionais, arrumar, de fato, a nossa escala e ajudar também as pessoas que têm exames urgentes, a gente consegue fazer muito mais encaixes, né, Uhum. reduzindo o custo e aumentando a qualidade para o cliente. Esse é um case que Sim, várias empresas têm. sim, Não é tão simples de fazer, sim, tecnicamente, depende muito de cada serviço, de cada situação ali, sim. mas é que traz um retorno super, super bacana também. Legal. Interessante, né? Muitas vezes nós pensamos que você precisa ter uma alta complexidade, usar algoritmos complexos para usar os dados para gerar um valor, né, relevante, mas nesse caso, o primeiro case que você comentou foi basicamente análise descritiva, que encontrou um comportamento e já trouxe um saving relevante para a instituição. Né? No segundo, um pouquinho mais de complexidade, mas também trouxe um resultado. Quer dizer, o objetivo não é focar na complexidade em si, mas qual o resultado que isso vai trazer. Né? Bastante Uhum. interessante, os dois cases. E você chegou a comentar que as duas áreas, que essas áreas tinham uma baixa maturidade nos usos dados. Quando o líder vai se lançar ou vai se propor a desenvolver um projeto de analytics, quais são os principais desafios que ele pode encontrar, na sua opinião? Bom, ali um líder, ele primeiro que o mercado é superaquecido, Sim, uma cultura diferente do que os líderes tradicionais estão acostumados. Então, a gente tem que, acho que o primeiro desafio é conseguir lidar com esse público, né? sim. Eu sou vim de programação, então sou programador. É diferente você lidar com o pessoal que trabalha com tecnologia, que trabalha com dados. Você tem, como líder, uma área de negócio, você tem que estar aberto a essa nova cultura, né? Sim. Entender que o mercado é um mercado aquecido. Hoje em dia, a gente tem uma falta grande de profissionais de dados, de tecnologia, em geral, né? Então, eu acho que isso é super importante tomar esse cuidado e ser assertivo também, né? No seu planejamento estratégico ali. Sim. É super importante você ter uma estrutura de dados, ter um CDO ali estabelecido, Uhum. ter uma equipe de governança, uma equipe de engenharia, de coach analytics, né? Buscar de fato uma descentralização dessa análise de dados para a Uhum. instituição, para aos poucos você vir colhendo os frutos, né? Sim. Quando todos na empresa estiverem falando sobre dados, com certeza o mindset vai estar na cabeça das pessoas e Sim. naturalmente os cases, as oportunidades vão aparecendo, Sim. né? Eu acho que é um pouco disso, né, de investir nisso, saber que você vai ter que concorrer no mercado, né? Sim. E talvez aqui buscar um pouco mais de incentivo para o próprio time, né? Sim. Buscar treinar as pessoas que já estão ali, aquele colaborador que está ali trabalhando com processos, que conhece muito bem o departamento, da empresa, invista em conhecimento para ele, Sim. porque ele já tem mais da metade do que é necessário para poder gerar soluções relevantes para a própria área. Sim. Legal, muito interessante. Você comentou no primeiro case, ali, pensando um pouquinho nas plataformas de analítica, você falou sobre que os dados estavam espalhados em diversas fontes, em sistemas diferentes. Você também comentou aí na segunda parte que é legal, importante ter uma estratégia, governança e um CDO, quer dizer, um profissional executivo que vai dar o direcionamento, vai ajudar a implementar a estratégia de dados, mas muitas vezes os profissionais de negócio, me corrija se eu estiver errado, não tem toda uma estrutura. E você comentou que a TI está sobrecarregada. E sem uso de plataforma de analytics fica muito complicado você conseguir implementar qualquer projeto, né? E você, como programador, tem toda uma fluência de programação, de codificação. Mas muitos profissionais da área de negócio não têm influência em programação. Né? Eles estão ali preocupados com o dia a dia e até aprender uma nova linguagem toma tempo. Né? E aí, nesse contexto, hoje nós temos as plataformas low-code, né? que estão aí sendo bastante utilizadas e não necessariamente por ser friendly, são plataformas simples, plataformas bastante complexas, né? Que você pode fazer coisas complexas, desculpe. Na sua opinião, como que esse tipo de plataforma pode beneficiar os profissionais de negócio e também como que essa plataforma, se o Rice tem adotado algum tipo de plataforma low-code para ajudar os profissionais das áreas de negócio, principalmente? Bom, legal, boa pergunta. Se a gente analisar, né, quem veio da... Normalmente o programador gosta de codificar. É. Ele gosta ali da tela preta, e linha por linha, e vamos lá, vamos codificar. Mas essas plataformas no code, na minha opinião, elas geram
né? Uma agilidade muito grande para entregas curtas, para entregas pontuais, para automatização de processos e geração de insights ali, prototipação de ideias, com pessoas, como você mesmo disse, com um nível técnico muito mais baixo, né? Pessoas que estão entrando, normalmente se apaixonam, né, por essas plataformas, porque ele clica ali, puxou, arrastou, em questão de curto espaço de tempo, ele consegue gerar um resultado interessante. Legal. E o mais engraçado, às vezes a gente tem profissionais super sêniors, que gostam de programar linha a linha. O cara é o gênio ali daquilo ali, né? Aí você vê uma pessoa que está começando ali, que está usando a plataforma no code, e consegue gerar, dependendo do resultado, até mais rápido do que esse outro trabalho que Olha, é feito interessante. com mais detalhamento, com mais qualidade, né? Mas eu acho que é uma mudança cultural também, uma adaptação. Como tem também profissionais muito sêniores que sabem, né, conseguem usar, né, o benefício também dessas plataformas. Sim. Mas aí entra uma parte, cara, que eu acho que é super interessante, na minha opinião, que é a tomada de decisão que todos nós temos, né, no dia a dia, entre o que é mais importante e o que é mais urgente. Sim, boa. O que é mais importante, cara? Preciso gerar o dash, preciso saber, compila do jeito que dá entrega, preciso montar o PPT. Sim. Isso é o mais urgente. O que é o mais importante? Você tem uma estratégia, tem uma área de governança de dados, tem um CDO estabelecido, tem uma disseminação cultural dentro de toda a empresa. Sim. Porque isso, na verdade, vai fazer com que você dê passos muito mais rápidos lá na frente. Sim. Como que você equilibra isso, né? Esse primeiro case que eu comentei é bem engraçado, porque foi aquele case urgente. Precisamos saber, precisamos buscar, gerou um resultado super legal. Sim, né? legal. Mas junto com isso, a gente não pode ficar tomando decisões só em cima do que é mais urgente. A gente tem que pensar no que é mais importante. Com certeza. O mais importante lá na frente vai trazer muito resultado. Sim. E temos que ter paciência com isso, porque leva tempo, né? Estabelecer uma governança, uma área de engenharia, ter um repositório central de dados, um data lake, um data warehouse bem organizado para isso, isso leva tempo. Sim. Né? E precisa de investimento e paciência. Sim. Legal. Você comentou bastante aí sobre o que é importante, o que é urgente, né? Hoje nós temos a questão da LGPD e várias demandas aí, os cuidados que tem que ter em relação a isso, não só por conta de questões legais, mas também questões de estratégica e governança da empresa. Como você vê, então, como a governança dos dados impacta ali na estratégia dos dados? Tem alguma... E como isso também se impacta lá no dia a dia dos profissionais da área de negócio, na sua opinião? Eu acho que assim, a governança ela é fundamental, ela é, na minha opinião, o coração ali do CDO, da estratégia de dados. Né? Porque ela é que vai fazer essa ponte com os usuários, a ponte com os usuários, com a área de engenharia de dados, com a área de tecnologia, ela que vai dar visibilidade ali nos problemas, vai ajudar a corrigir os problemas de qualidade na causa raiz, né? Buscar a solução nas causas raízes. Né? É a área que vai regular ali, de fato, né? As áreas de dados, né? Desde uma criação de uma tabela nova, de um objeto novo do ambiente informacional, até apoiar em seguir a lei, seguir a LGPD e conseguir, de fato, estar de acordo. Né? Hoje, né, a governança de dados ela tem esse papel, ele tem muitas frentes dentro da governança de dados e não tem jeito, ela vai chegar lá no desenvolvedor, no engenheiro, e vai falar, cara, você precisa colocar a descrição certinha em cada objeto, você tem que dizer qual que é o nível de confiabilidade de cada informação, você vai ter que dizer toda a linhagem dos dados, você vai ter que colaborar com essas informações na criação, não só criar por criar. Porque outras pessoas vão beber dessa fonte. Você está fazendo algo que vai ser disponibilizado para diversas pessoas, né, dependendo dos cases que elas tiverem e tal. E as pessoas precisam desse conhecimento. Então, como que a gente replica esse conhecimento? Através da governança. Quanto mais qualidade de dados e organização você tiver nessa governança, mais fácil vai ficar para essas pessoas que consomem esses dados. Né? E também controlar, né, quem pode acessar o quê. Né? Governança, eu vejo como uma grande biblioteca. Né? A gente pode ter uma biblioteca toda separadinha em cada setor, tudo que você pode pegar, o que você não pode pegar, ter os prazos, ter todos os processos bem arrumados. Né? Tendo essa grande biblioteca, você deixa de ter aquele amontoeira de livros. Né? Imagina, você precisa fazer um estudo, você tem que entrar numa sala que tem aquele mundo de livros e você tem que achar o que você precisa ali. A governança arruma tudo isso para você. Ela consegue estabelecer regras, padrões, processos, para você ser mais assertivo e direto no que você precisa, otimizando o seu tempo. E a implementação da governança, você
percebeu que tem alguma resistência dos profissionais em seguir alguma governança? Tem algum caso específico, se você puder comentar, em que houve algum tipo de resistência ou desafios aí na Olha, implementação da governança? sendo bem transparente, eu esperava ter mais desafios, mais resistências, né, no começo da implementação. Sim, Não foi isso que aconteceu. Eu acho que o principal, né, é você estabelecer, montar um plano em conjunto ali com os sim, stakeholders, com as áreas, né? E, e ter, de fato, uma relação de confiança, né? Tanto com as áreas de tecnologia, como com as áreas de negócio, com os colaboradores que usam dados, né? Eu costumo dizer que conversando a gente evita guerras, evita batalhas, né? Então, se aproxime, né? Não queira, pô, vou montar a governança agora, eu que sou dono da razão, vou buscar, vou fazer sozinho. Isso não funciona em lugar nenhum. sim, Então, crie suas alianças com as pessoas, estabeleça uma relação de confiança, e aí vai legal. ficar muito mais fácil. Uma resistência ou outra sempre tem, é assim, normal de ter, né? Inclusive, nesse primeiro case que eu comentei, era uma área com baixa maturidade, e a partir do momento que esse case saiu ali na área, os outros gerentes começaram a ver, olha, cara, que legal. Sim, Nossa, eu não sabia que dava para gerar esse valor aqui com dados. sim. Pô, também quero. E isso vai fluindo naturalmente. As pessoas vão vendo, Surge uma enxergando o inveja valor. boa, né? É uma contaminação de você poder. Isso é cultura, é É, proliferação da cultura. é, A empresa é proliferação da data cultura. drive, né? Passa muito sobre isso, Sim, sobre o mindset dos líderes, né? sim, E eles vão ver o que funciona. Se está funcionando, eles vão investir mais. sim. Legal. Muito interessante. E você comentou sobre governança ligado à estratégia, falou do CDO, mas qual seria o papel do C-Level, nesta dos C-Level, para ajudar a empresa a evoluir nessa maturidade dos dados? Cara, o C-Level, o papel dele, o principal é encorajar e Sim, incentivar as pessoas ali, energizar as pessoas, né? sim, Se ele tivesse mindset, tiver um mindset ágil, né? Tiver um mindset da levada aqui por dados e buscar de fato apoiar as pessoas, né? Investir nisso, investir em pessoas, sim. investir em tecnologia, entender, né, que de fato isso que vai trazer os benefícios para ele, né? Uhum, Eu acho que é fundamental. É, Hoje o profissional de dados, né, de tecnologia, ele escolhe onde ele quer trabalhar. Essa é a sim, nossa realidade do mercado. Então, a gente tem que, até quando vai contratar, a gente tem que buscar entender um pouco dos valores daquela pessoa, né, do propósito daquela pessoa, ver se tem sentido com a instituição que você está, com a empresa que você está, se tem esse alinhamento, né? E a partir disso, os diretores C-levels, eles precisam apoiar, energizar e saber também que essa equipe vai falhar. Vai ter sim. coisa que não vai dar certo. A gente vai tentar, a gente vai aprender no meio do caminho, né? Sim, sim. E esse apoio e essa visão, acho que é fundamental para os colaboradores se encorajarem a tentar, a trazer ideias novas, a buscar novas Sim. soluções, né? Quando a gente está num ambiente reprimido, com receio, a gente se bloqueia. Qualquer um, todo mundo é assim, né? Então, essa parte de apoiar, energizar é fundamental. Quando você inova, tem que estar aberto ao erro, né? Erro, aprendizado e vamos em Exatamente. frente, né? Senão não tem como a gente evoluir nessa inovação. Muito interessante. E vamos pensar então agora numa área de negócio. Ele está ali, ele tem muitos dados à disposição, tem até um dash ali que ele de vez em quando olha e consulta ou até construiu, seja no Excel ou em qualquer ferramenta. E aí eu pergunto para você assim, com a sua visão, com a sua experiência, se uma área de negócio quer levar esse nível de maturidade para gerar mais valor para o negócio, por onde ela deve começar? O que você sugere, que se recomenda? Como que um profissional da área de negócio, um gestor, pode iniciar essa jornada de elevar a maturidade da área dele? O que sugere? Acho que o Dash ali normalmente é um primeiro nível, né? Sim, E muitos param ali. E tem muitas áreas que tem muitos dashes que acabam não utilizando e fica sim, ali, quando ele precisa, ele vai lá e pega, né? Ajuda, sim, não que não tenha valor, né? sim, Mas tentando, né, responder essa sua pergunta, o que eu faria é buscar ali a união junto com o time, né? Definir ali as OKRs estratégicas em conjunto com o time, quais são os objetivos, que problema que a gente quer resolver, o que a gente quer melhorar, que processo que a gente quer melhorar, sim, definir ali nossos resultados chaves em cima disso, né? sim, Mas tudo isso em conjunto com o time, né? legal. É super relevante que o gestor, né, ele se aproxime dessa pessoa, desse colaborador de dados que é mais técnico, esteja ali no dia a dia, esteja presente com ele, né? Sim, Não adianta, tem um cara de dados aqui, ele fica ali no cantinho e eu estou aqui.
né? Eu mando um e-mail para ele, não, vamos fazer junto, né? Ajuda ele a conhecer o negócio, Uhum. ajuda ele a trazer inovações para você. Né? Legal. Se você dividir trazer ele para fazer junto, pra fazer esse planejamento junto, definir os objetivos, onde que você quer chegar no negócio, o que você quer alavancar no negócio, Sim. sem dúvida nenhuma, esse grupo de pessoas vai trazer muitas ideias. Legal. Aí você vai conseguir deixar, né, de ter só um dash, né? Sim. Hoje em dia a gente tem muitas automações, é muito legal. Você tem dashes que avisam quando tem uma dispersão, quando muda alguma coisa, que alertam as pessoas. Isso ajuda já bastante, né? Mas eu acho que investir em metodologia, no mindset ágil, eu acho que Legal. é super relevante e economiza muito tempo. Sim. Esse é um caminho aí que pode ajudar os Imagina gerentes sim. a evoluir. Muito legal. E você falou sobre envolver equipe, envolver outras pessoas, né? Entender quais são ali as demandas da área. É muito interessante. E para finalizar, Jefferson, que mensagem que você deixaria para um líder que quer, então, vai ter algumas perguntas depois, mas aqui, para pelo menos nesse primeiro momento aqui, que mensagem que você deixaria para um líder que quer evoluir nessa jornada data-driven, né? Que você, mensagem que você daria com as suas palavras aí? O que eu gostaria, né, de deixar de mensagem é, cara, invista em cultura de dados. Hum, Invista nas pessoas, em capacitação, uhum, disseminar isso dentro da instituição. Né? Tenta estabeleça ali um CDO, uma área de estratégia de dados, estabeleça uma governança de dados, tenha um planejamento de arquitetura e engenharia de dados, para você poder, de fato, ter os seus dados organizados, extrair mais valor. Tenha um time voltado para apoiar as áreas que estão evoluindo, né? Um time de coach analytics para apoiar essas áreas que estão em evolução. legal. Isso é fundamental também para as áreas não ficarem sócios, não ficarem órfãos, né? E estabelecer essa relação de autonomia e de confiança com as áreas. Acho que é fundamental. Se a gente está saindo, né, hoje, né, de áreas que usam muito Excel para usar mais tecnologia, a gente está dando uma autonomia para eles. Sim, Isso vai gerar diversos benefícios ali. Apoia, ajuda, faz sim, junto, não deixa ele solto. Né? Tem um hub central, né, de estratégia de dados atuante dentro das áreas de negócio. sim. O modelo antigo de cliente-servidor, tem muita TI que dá conta de fazer muita coisa, cara. Os caras são ninjas, os caras conseguem muita coisa, né? Mas a gente sabe que as demandas de tecnologia são gigantes. Sim, São projetos muito grandes. E essas análises têm que estar no dia a dia das pessoas. A análise de dados tem que estar no mindset. Não adianta. Se tudo que a gente fizer de análise de dados a gente tiver que demandar para uma área, a gente não vai conseguir andar. exato. Então, estabeleça o CDO, empodere esse time para poder disseminar essa cultura, estabeleça uma governança, né? E faça esse trabalho com as áreas. Crie ali uma comunidade de dados dentro da instituição. Hoje no Einstein, nossa comunidade tem quase 300 pessoas já. Uau, que legal. Desde pessoas que são ali, de fato, da carreira de dados, né, até pessoas que estão entrando, né, que são entusiastas do mundo de dados, que estão se desenvolvendo, né, de diversas áreas de instituição. Né? Então, assim, a gente não imaginava quando a gente começou que ia chegar nesse número. Né? Que legal, parabéns. Quase 300 pessoas, daqui a pouco esse ano a gente deve passar de 300 pessoas. Mas a gente vê, né, as sementinhas que a gente vai plantando nessa comunidade que vão florescendo nas áreas. Que bom, que legal, muito interessante os pontos que você colocou. E surgiram algumas perguntas aqui no chat. O Jefferson, Jeff, as áreas de negócio hoje elas têm uma demanda enorme para utilizar os dados e é sabido que para você utilizar os dados hoje, né, fazer analytics, você precisa de plataformas, né, de plataforma de analytics. O ponto é que algumas dessas plataformas exigem dos profissionais de negócio algum tipo de conhecimento de programação, porque, enfim, porque ele precisa desenvolver aí os métodos, os procedimentos, né, os algoritmos. No entanto, existem plataformas low code, né, plataformas que o profissional das áreas de negócios não precisa codificar. E como ele já tem diversas demandas e muitos deles não são fluentes, né, em programação, em codar, as plataformas low code pode ser um caminho interessante aí para desenvolver, como o Nime e outras plataformas, para que ele possa implementar os projetos analytics. Aí a minha pergunta vem, seria como que o Einstein, por estar já hoje uma comunidade bastante grande, cerca de 300 profissionais, pelo que você me mencionou,
já estão usando os dados, né, espalhados na instituição, áreas de negócios, áreas de TI. Na sua experiência, como as plataformas low-code podem facilitar essa democratização do Analytics, pode viabilizar projetos de Analytics pelos profissionais de negócio, na sua opinião? Bom, acho que plataformas no-code ajudam muito em agilidade. Você, ao invés de construir um código gigante, tudo na mão. Eu sei que a gente gosta de programar. Até porque você é programador, né? Mas você ganha muito tempo, né? Dependendo, se você conseguir usar, né, a ferramenta adequada, e você consegue automatizar muita coisa, você consegue reduzir seu tempo de desenvolvimento. Sim. E gerar ali prototipações, gerar resultado mais rápido. Até para saber se vale a pena continuar naquele projeto ou não. Né? Então você consegue otimizar muito tempo. E o legal é que pessoas, colaboradores até com um nível técnico mais baixo, mas que entendam do processo, entendam de como funciona a área, entendam do problema que ele quer resolver, ele consegue rapidamente gerar alguma solução. Certo. Então, muitas vezes, né, a gente tem profissionais super seniors que adoram programar e não são tão abertos a uma plataforma no-code. Então, ele cria algo excepcional, né? Cria ali top, cria um programa top, né? Só que leva muito tempo. E, às vezes, um colaborador em início de trajetória, que não tem tantos skills, né? Não é fluente na programação, se apega, se apaixona por uma plataforma no-code e começa a gerar resultado até mais rápido do que esse sistema. Interessante. Então, o ideal é ter esse equilíbrio, né? Saber quando que vale a pena você, de fato, gastar um tempo maior numa estruturação, né? E quando você também já pode usar uma ferramenta no-code e gerar uma entrega, gerar um valor para o negócio mais rápido. Né? Muito legal. Interessante que você está dizendo que algumas áreas de negócio tem lá um monte de dados à disposição, plataformas, né, sistemas ali, mas às vezes ela só constrói um dashboard. Tem várias perguntas, várias demandas para serem atendidas pela área, mas o máximo que ela tem ali seria um dashboard. A pergunta é como que os profissionais, coordenadores e líderes das áreas de negócio, eles podem elevar essa maturidade dos dados. Por onde ele pode começar? O que sugere o começo aí para esses profissionais? Acho que a gente tem hoje, né, diversas áreas, né, todas as empresas, com muito dashboard, o pessoal usa ali, eventualmente, para obter uma informação, para tomar uma decisão, mas muito reativo ainda. Né? O que eu acho que é interessante, né, que os gestores tenham um pouco mais do mindset ágil. Sim. Tragam os times para definir os objetivos, né, os problemas que você quer resolver, o que você quer alavancar no negócio, defina bem seus objetivos anuais, por quadrimestre, organize, né, essas demandas, traga o time junto para escrever as suas KRs, né? Sim. E através disso você conseguir fazer um planejamento junto com o seu colaborador, nunca deixando ele sozinho. Né? Traz o time para discutir, traz o desafio que tem que ser resolvido, para que o time proponha essa solução. Acho que é um bom começo. Né? Entender o contexto de toda a empresa, saber que áreas que vão te apoiar, quais são os stakeholders que você tem, que você pode se conectar. Né? E junto com isso, definir um objetivo e resultados chaves para você ir acompanhando e monitorando. Legal, muito interessante isso. Eu acho que o monitoramento é muito importante, né, para você saber para onde está indo. Né? Chegaram algumas perguntas aqui, teve uma que eu achei bastante interessante, e aí temos que o Einstein, né, a instituição tem uma maturidade de maneira geral bastante, podemos dizer, elevada, né? São várias áreas de negócio usando analytics, usando dados, mas vamos pensar, voltar algum tempinho atrás, talvez você já superou essa fase, mas a pergunta foi aqui, como lidar quando a equipe tem muita resistência no uso dos dados? O que você recomenda para um gestor, para um líder que tem ali uma resistência, ou até um analista, um sênior, que encontra resistências para usar aí as tecnologias de dados? Eu acho que tem muito de como que você conta isso, o que você está fazendo. Né? Como que você captura o valor nas soluções que você está gerando. Sim. Quando você gerou um dashboard que automatizou um processo, faça conta. Quanto isso que gerou de redução de custo operacional, quanto que você aumentou de receita, o que você alavancou no negócio. Legal. Conte isso para as pessoas, que naturalmente as pessoas vão falar, pô, peraí, isso está gerando um resultado legal. Eu posso também ajudar a empresa com isso. Então você consegue, aos poucos, ir quebrando essas resistências.
Sim. É óbvio, tem pessoas que logo na largada já embarcam no mundo de dados, já são super abertos, tem outros que são mais resistentes, mas com certeza são pessoas ali que estão sobrecarregadas, que são pessoas que conhecem muito o negócio, então não descarte essas pessoas. Sim. Traga ela, mostre as oportunidades que tem, né, no uso de dados, né? E aos poucos você vai conseguindo quebrar essas resistências, né? E normalmente essas pessoas estão atoladas de trabalho. Né? Sim. Estão ali num mundo operacional muito grande. Ajude essas pessoas, né? Pô, você tem aqui um processo que você leva 3 horas todo mês para poder gerar um indicador, um gráfico no Excel. Ajude essas pessoas numa automação, faz junto. Né? Sim. Ao invés de você fazer para ela, faz junto com ela. Legal. Isso aos poucos vai ajudando também a quebrar essas resistências. Bacana. Você falou de 3 coisas interessantes aí para quebrar a resistência. Colaborar com as pessoas, apresentar resultados e disseminar os resultados. Né? Quer dizer, quando você faz essas 3 coisas, de fato são instrumentos importantes para diminuir a resistência, né? Porque você fez resultado, todo mundo quer ter resultado. Então você faz resultado, você precisa divulgar esse resultado. E você vai colaborar para que as pessoas também tenham. Então, muito legal esses pontos que você colocou aqui. E hoje, Jeff, as pessoas estão com várias demandas, o senhor comentar isso, né, no dia a dia. E às vezes a pessoa quer até fazer uma iniciativa, quer fazer algum projeto, mas ela acaba, digamos, sobrecarregada com as coisas do dia a dia, né? Como que esse profissional, o que você sugere para um profissional que em meio a várias coisas que são solicitadas, ele consiga implementar alguma estratégia de inovação, algo que ele está entendendo que pode colaborar ali com a área? Eu acho que buscar o alinhamento com o gestor, né? Organizar essas demandas da melhor maneira, entender de fato o que realmente é prioridade. Sim. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. É verdade. Então, acho que primeiro tem que respirar, levantar essas demandas, ter um canal, uma via de mão dupla com o gestor para poder organizar essas demandas. O gestor precisa entender que se faz uma coisa, deixa de fazer outra. Né? Sim. Então também tem que ter esse bom senso e essa participação do gestor e investir ali em planejamento mesmo, não tem muito segredo. Né? Se a gente ficar tomando sempre decisões no que é mais urgente e deixar de lado o que é mais importante, né, como a gente comentou há pouco, a gente acaba sempre apagando incêndio, está sempre apagando incêndio e a gente nunca está resolvendo o problema na causa raiz. Legal, interessante. Legal, acho que estabelecer as prioridades é fundamental, né, para nós conseguirmos ter essa assertividade, né? E eu sei que foram muitas ações que vocês têm tomado, né, ou mais têm tomado extinção ao longo do tempo, mas você poderia destacar algumas das ações data-driven que foram implementadas para aperfeiçoar e elevar a cultura aí do uso dos dados na empresa? E algum resultado, se você puder, isso foi uma pergunta aqui que uma pessoa enviou aqui para a gente no chat. Legal. Basicamente, eu acho que a gente tem que estabelecer ali uma área de estratégia de dados, como se diz. A gente tem que pensar no que é mais importante a longo prazo também. Estabelecer um time de governança de dados, de qualidade de dados, engenharia, um time de coach analytics para apoiar essas áreas. Né? Sair, né? Tentar aos poucos saindo desse modelo cliente-servidor. Né? Sim. Que a TI, como eu te disse, ela não vai dar conta de fazer tudo, todas as demandas. Então, aos poucos, trazer essa autonomia para as áreas. Né? Com responsabilidade, né? Com organização. E talvez aqui a governança de dados seja um pilar fundamental para começar a disseminar essa cultura dentro da instituição. E disseminando isso, aos poucos, né, naturalmente vai acontecendo. Né? Hoje a gente tem diversas áreas que usam, tem diversas áreas que ainda precisam usar, isso é verdade, né? Sim. A gente vem trabalhando, então a gente tem níveis distintos de maturidade dentro da instituição. A gente vem tentando equalizar isso e melhorar e apoiar essas áreas, né? Mas aos poucos, né, quando você estabelece isso, né, e empodera os colaboradores, entra de fato com uma cultura de dados, com capacitação, com apoio nas pessoas, com tecnologia, com arquitetura adequada, naturalmente os cases começam a sair e os resultados começam a aparecer naturalmente nas áreas de negócio. Legal, muito bom. Que legal, é verdade, né? Você comentou alguns aspectos importantes aí, né? O fato de da governança foi uma das coisas que você implementou, divulgação do uso dos dados. De fato, isso promove, né? Ajuda a avançar aí nas ações data-driven. São ações data-driven, de fato, né? E que benefícios resultados que você vê, destacaria
da empresa, na instituição, quando ela faz essa evolução? A empresa começa, de fato, a tomar decisões mais assertivas. Legal. A otimizar processos. Ela deixa de tomar decisão ali pela opinião das pessoas, né? Eu acho que é por aqui, não, eu acho que é por aqui. Não. Sim. Hoje não, hoje a gente busca cada vez mais se basear nos dados para tomar uma decisão. Né? Ótimo. Ou eu vou fazer uma ampliação do meu centro cirúrgico. Eu tenho que olhar para os dados, eu tenho que ver se realmente isso tem sentido para fazer esse investimento. Né? Onde que eu vou colocar os meus investimentos? Sim. Como que eu vou reduzir meu custo? Como que eu vou melhorar o atendimento para o meu paciente, para o meu cliente? Como que eu vou melhorar a vida das pessoas? Quanto mais a gente tiver organizado os dados ali, as pessoas se baseando cada vez mais em dados, a gente vai atingir um número maior de pessoas. E esse que é o nosso objetivo. Né? No Einstein colocar uma gotinha de Einstein para cada pessoa. Legal, sensacional. Bom, vamos evoluindo aqui para o final. E uma última pergunta, que mensagem você deixaria para um líder de área de negócio que quer evoluir na maturidade do uso dos dados? Que mensagem você deixaria? Vamos lá. Acho que tem muito do que a gente conversou hoje, né? Então, estabelecer uma cultura de Drive, né? Ter aqui uma área de estratégia de dados, ter um CDO aqui com autonomia, né? Para poder, de fato, proporcionar que as áreas consigam, né, atuar com dados, com ferramentas, com pessoas, com o poder também errar, né? Para poder aprender, né? Então isso é super importante. Ter espaço para errarem, né? Saber que é uma jornada difícil, não é uma jornada fácil, não tem um caminho, o caminho das pedras, né? Eu acho que assim, a gente tem que entendendo os desafios, absorvendo, apoiando, energizando sempre o time, né? E apostar no próprio time, né? Eu acho que aquelas pessoas que conhecem dos processos, que estão ali na empresa, que tocam o dia a dia, elas são fundamentais para fazer essa transformação. Então, capacitar essas pessoas, né? Dar o apoio para essas pessoas, mostrar que tem ferramentas que vão ajudar elas no dia a dia. Né? Que ela vai conseguir otimizar processos, que ela vai conseguir reduzir o trabalho operacional dela e ela vai conseguir ter mais tempo para análise de dados. Né? Então, esse suporte as pessoas precisam. Sim. E tempo para isso também. Né? Então, o gestor quer implementar uma cultura, dê tempo para as pessoas poderem ser criativas também, isso é fundamental. Né? Dê tempo para as pessoas poderem estudar e se capacitarem. Né? Muito bom. Acho que é um pouco disso. Caminho legal. Claro, acho que a gente não consegue nada sem a questão do tempo, o treinamento e isso que você mencionou, um espaço para que você possa errar e aprender e evoluir nesse processo, né? Muito legal. Jefferson, muito obrigado pelo seu tempo, um prazer enorme, né? A gente tem muitos cursos aí fora de dados, tecnologia, e nem sempre a gente tem a oportunidade de ouvir de um profissional que está ali na linha de frente, implementando essa cultura, implementando essa elevação, né, essa contribuição para elevar o nível de maturidade nos dados. Muito se fala sobre cultura data-driven, transformação digital, e às vezes parece alguma coisa muito distante da realidade, até inexequível. Mas quando a gente ouve você que está ali na frente, né, trabalhando, fazendo isso acontecer, né, sendo essa ponte aí entre tanto tecnologia, as áreas de negócio e facilitando esse processo, então é um prazer enorme, aí, muito bom, foi muito rico bater um papo com você, aprendi bastante aqui. Imagina, espero que você tenha aprendido. E, bom, esse foi terminando aqui mais um Upcast. E, bom, a gente vai mandar a mensagem, vai comunicar as novas edições, mas sem dúvida nenhuma essa aqui foi muito especial, né? Ter aqui o Jefferson. Obrigado, Jefferson. Obrigado pelo convite.